E aí, povo, beleza? Vinícius Ferreira Ruda aqui, Riorvarder, e esse aqui é mais um Papo Ferrado. E nesse vídeo eu vou dar sequência aos vídeos que eu comecei há 3 anos atrás, que eu nunca mais postei, sobre as Ulfberht, né? E hoje eu vou largar aqui algumas respostas possíveis, né, para aquela pergunta que já deixou muita gente sem dormir, ou não, né? Que é assim, quem ou o que foi o tal do Ulfberht? No primeiro vídeo eu falei de dois arqueólogos, né, da Anne Stausberg e do Alan Williams, né, que são dois arqueocideristas. Na verdade, ela é arqueóloga, ele é arqueociderurgista, né, ou arqueometalurgista. E a Anne Stausberg, ela mapeou, né, mais de 170 Ulfberts ao redor da Europa toda. E o Alan Williams, ele fez várias análises metalográficas de Ulfberts, né, de vários museus e tal. Inclusive, o trabalho dele levou à produção daquele documentário da Nova, né, The Secrets of the Viking Sword, que leva a várias interpretações erradas, inclusive, do que ele disse. E no segundo vídeo eu falei sobre as Ulfberts em si, né, sobre o fato delas serem um grupo de espadas que surgem ali entre o século IX e XI, né, na Europa, que possivelmente tem origem franca, e eu falei um pouquinho sobre algumas teorias sobre o que significa essa palavra Ulfberht. E hoje, inclusive, eu vou me aprofundar mais nessa ideia delas serem espadas francas, de produção franca, né? Inclusive, vou falar também sobre essas cruzes no nome, antes e depois, né? O que isso pode significar. E aqui eu vou partir da teoria, né? Que eu acho que é a mais relevante, de que Ulfberht era o nome próprio de um ser humano, de uma pessoa, né? Então essa pessoa provavelmente era o ferreiro ou responsável pela produção dessas espadas. Qualquer coisa, volta no vídeo 2 que eu explico essas teorias ao redor do nome Ulfberht. Mas antes de falar sobre as Ulfberts por essa ótica, eu queria só abrir um parênteses aqui e falar sobre um artigo publicado em 2016 pela Anne Feuerbach, que é uma arqueóloga estadunidense, e ela dá uma sugestão, né, nesse artigo dela, de que as Ulfberts teriam sido feitas, na verdade, na Noruega durante o reinado do rei Hakon o Bom. Então isso teria sido lá pelo meio do século X, tá? Que é o momento em que existe bastante comércio entre a Noruega e a dinastia Samânida da Ásia Central, tá? Através de rios e, enfim, né? Parte da Roda da Seda, essas coisas. E assim, tem algumas coisas importantes para dizer aí, tá? Esse comércio ele é bem documentado nessa época, tá? A gente tem quantidades enormes de moedas dessa região sendo achadas na Noruega, tá? Nesse período. A gente sabe direitinho que dinastia que era, tal, porque tem registros desse tipo de coisa. Tem essa coisa da Rota da Seda, que também aparece em outras teorias sobre a Ulfberht. Então, assim, ela não tirou isso do nada, né? E ela é uma arqueóloga, ela trabalha com isso faz bastante tempo, né? Com produção de metais não ferrosos na Ásia Central, tá? Então, assim, ela não tirou isso do nada. O problema é que, assim, ela não é uma especialista em Ulfberts, ela não é uma especialista em era viking ou em espadas e nem nada do tipo, tá? Ela é doutora, né? Ela tava, isso eu acho que ela publicou durante o pós-doutorado dela, mas ela tava colocando uma coisa tipo fora da área de conhecimento dela, tá? Por isso que eu acho que assim, é uma teoria um pouco furada, ela tem alguns furos. Mas, vamos lá, por que ela sugere isso? Primeiro, tem uma passagem na Hakonar Saga Goda, né, em que o rei Hakon ele é descrito pelo Snorri Sturluson, isso lá no século XIII, né, como um deus do aço brilhante, né? Então tem aquela coisa, né, do Berth como brilho das espadas, né? Então teria alguma ligação esse deus do aço brilhante com as espadas que está escrito lobo que brilha. Então ela puxa um pouquinho por aí. Então, enquanto estava editando aqui, eu vi que eu falei uma coisa que na verdade eu falei meio torto. Não é que o Snorri Sturluson fala isso lá no século XIII. Isso é segundo uma tradução de um tal de Samuel Lang, feita no século XIX. Essa tradução é bastante problemática, na verdade. Ela é bem errada, tá? Essas palavras, né, Deus do aço brilhante, nunca aparecem no texto original. E isso é mais um problema da teoria da Anne Feuerbach, porque ela parte de uma tradução
que vale mais pelo valor estético e poético, na verdade, do que pelo valor literal do que estava no texto original, ok? Só um adendo aqui. Outra coisa, o Hakon, antes dele tirar o poder do irmão dele e tal, e reconquistar a Noruega e reunificar ela ali sob o nome dele e tal, ele foi criado na Inglaterra pelo rei Athelstan, né, pela corte desse rei Athelstan. E a corte desse rei Athelstan usava, inclusive, essas tais minúsculas carolingias, que são as letras, né, o alfabeto, que é usado para escrever Ulfbert nas espadas. Então, assim, ele conhecia o alfabeto latino nessa variante, ele era cristão, faz sentido ter as cruzes. Ele tem essa menção de Deus do aço brilhante lá no século XIII, né? 300 anos depois que ele viveu. Você vai juntando várias coisas, até faria sentido. Como se, sei lá, no momento em que ele virou o rei da Noruega, para conseguir apoio dos súditos, ele teria presenteado com espadas, inclusive. Né? Isso era uma prática comum também no período viking, tá? Você dá espadas como presente de vassalagem, suzerania e tudo mais, tá? E aí ela não explica isso exatamente no texto dela, mas a gente consegue até extrapolar, supondo que, por exemplo, como você tem ondas da escrita, da grafia das Ulfberht, isso também poderia ser explicado por essa teoria dela, né? Como se, por exemplo, beleza, agora sou rei, então eu mando ferreiros anglo-saxões fazerem essas espadas, né? E distribuo para os súditos que juraram lealdade a mim. E daqui a uns anos eu não preciso mandar ferreiros anglo-saxões de novo. Começo a mandar ferreiros locais reproduzirem essas espadas, né? E daí elas vão deteriorando a grafia, sabe? E numa terceira leva seriam outras pessoas, de repente, que estão usando essas espadas para dizer que são súditas do rei, mas que não necessariamente são, né? Ou não necessariamente eram, sabe? Então você até conseguiria explicar isso. Mas tem alguns problemas, né? E o maior de todos é o fato de que existem Ulfberts já do século IX, né? E não são poucas. Ou Ulfberts do final do século IX e do começo do século X. São muitas lâminas nesses contextos, né? Uma coisa é você, de repente, errar o contexto de uma, duas. Outra coisa é de uma dezena, de uma quinzena, sabe? Começa a ficar meio complicado você sustentar uma história de que elas foram feitas, sabe, a partir de 950, sendo que você tem, sei lá, 20 espadas que datam de antes disso, tá? Então, não funciona, tá? Uma outra coisa que até pode funcionar mais ou menos se você for pensar, beleza, os súditos noruegueses de repente não sabem ler o alfabeto latino, não sabem ler, que seja. Mas por que você então iria fazer uma provocação, vamos dizer assim, num reino que você já é visto como um estrangeiro, porque você foi criado numa corte estrangeira, e você chega com uma espada com uma escrita estrangeira, numa língua estrangeira, porque Ulfberht não é uma escrita norueguesa, tá? É uma escrita franca. De repente você até tem alguns cognatos ali, mas da forma como ela é escrita ou pronunciada, tá? De repente isso não é bem visto para aqueles súditos locais. É como se eu chegasse hoje no Brasil, viesse sei lá, um paraguaio, um argentino, virasse nosso presidente e começasse a chamar a gente sei lá, de algum termo em espanhol, de brasileiro ao invés de brasileiro, sabe? A gente, enquanto súdito desse rei, né, ou desse presidente, a gente ia ficar ofendido com isso. Então, se você quer comprar a lealdade, não seria uma ideia muito boa você tentar comprar lealdade com souvenirs estrangeiros, sabe? E não estou falando pela qualidade, porque as pessoas podem falar, não, mas a qualidade era muito superior, a gente gosta de coisas estrangeiras que tenham boa qualidade. Sim, verdade, mas nessa época a coisa era mais simbólica também, sabe? Então, um rei criado na Inglaterra, vindo para a Noruega e presenteando seus súditos com palavras que não são norueguesas e que misturam de repente essa fé, né, esse paganismo que ainda existia na Noruega, né, com o cristianismo, talvez para fazer um sincretismo, isso talvez não fosse visto com bons olhos. Então, para além da data, né, da datação de muitas das espadas, que já seria o suficiente para negar a teoria da Anne Feuerbach, tem esses fatores culturais também, que a gente tem que prestar atenção. E para formular essa teoria, ela também parte da ideia de que
as Ulfberts tenham sido de fato feitas com aço de cadinho, tipo todas, que também não é verdade. Ela também ignora o fato de que existam outras espadas assinadas do mesmo período. Assim, o artigo dela é bem deficiente nessas questões. De novo, não é a área de especialidade dela. Ela trabalha com a dinastia Samânida na Ásia Central. Ela não trabalha com as relações que a Europa tinha com essas dinastias Samânida. Então é normal você ter algumas proposições que se apegam demais a um detalhe, mas esquece de todo o entorno. Por isso, assim, eu não sou muito fã, mas eu gosto de falar isso só para vocês entenderem que, assim, existem muitas respostas para as Ulfberts. Nenhuma delas é realmente definitiva. As pessoas brigam com isso até hoje, as pessoas estão publicando teorias alternativas até hoje. Então, o que eu vou falar agora sobre o fato de Ulfbert ser um ferreiro ou responsável por um grupo de ferreiros que forjavam essas espadas, também vocês têm que entender isso com um pouquinho de sal aí, tá? Entender que talvez isso só seja só uma teoria muito provável, mas não comprovada, tá? Então, vamos dar continuidade. Bom, e por que tem muita gente que fala que Ulfbert era o nome de um ferreiro ou de um responsável pela fabricação das lâminas, né? Primeiro porque Ulfbert era de fato um nome próprio, tá? É um nome com significados e tudo mais, mas tinha pessoas chamadas Ulfbert. Isso a gente sabe. E segundo, essas cruzes antes e depois do nome têm um significado muito particular, que eu comecei a falar disso no finalzinho do vídeo passado e eu ia deixar para falar nesse vídeo. Isso significa que a pessoa é cristã, tá? Basicamente é isso. Agora, sendo mais focado, membros da igreja costumavam usar cruzes antes e depois do nome na hora de assinar. Isso necessariamente quer dizer que as Ulfberts teriam sido feitas por membros da igreja? Não. Isso quer dizer basicamente duas coisas só. Primeiro, que esse tal Ulfbert sabia escrever ou pelo menos ler, né, para poder fiscalizar esse trabalho, ver se estava tudo certinho, se as pessoas estavam escrevendo o nome dele com as cruzes. E o fato de ter cruzes significa que ele era devoto, né, a ponto de querer mostrar isso na produção dele. Agora, ele podia ser tanto o mestre ferreiro de uma oficina qualquer, ele poderia ser o mecenas dessa oficina, alguém que patrocinasse aquilo, ou de repente alguém que só fosse um administrador. Vamos lembrar que durante a Idade Média, quem sabia escrever era gente que tinha algum poder social, tá? Não necessariamente econômico e tal, mas eram pessoas que estavam numa certa classe social separada das pessoas comuns, vamos dizer assim, tá? As pessoas aprendiam a ler e escrever normalmente por membros da igreja que ensinavam essas pessoas, mesmo que elas não fossem ligadas à igreja. Filho de um rei, por exemplo, aprenderia a ler e escrever provavelmente com um padre, mesmo sem ser um padre ou um membro do clero ele mesmo, tá? Só que tem uma outra coisa. Quando você vai ver em mosteiros, por exemplo, ou em dioceses maiores e tudo mais, os responsáveis por essas instalações religiosas, eles normalmente tinham laços com a nobreza. Então, por exemplo, o terceiro filho do rei, sei lá, ele iria ocupar provavelmente um bispado, né? Ele iria ocupar provavelmente uma abadia. Ele iria ocupar esses cargos de poder e de liderança dentro da igreja. Porque a igreja era também um órgão político da época. Então você não iria colocar um filho de um camponês que não ia te trazer vantagem política nenhuma como liderança de um grupo da igreja. Você iria colocar quem? Um filho de um nobre, alguém que fosse te trazer possibilidades de parcerias políticas ali. Claro que de vez em quando iriam surgir alguns indivíduos que fogem dessa regra, mas isso, num geral, era a norma. E o que tem a ver a hierarquia eclesiástica com as espadas Ulfberth? Né? Eu sei que você pode estar pensando por que eu estou dando essa volta. Porque, de fato, existe essa instituição do mosteiro na Idade Média como um centro de produção até. Só pensar em cervejas trapistas que existem até hoje, né, que são feitas em mosteiros e são comercializadas, né? Você tinha cervejas, você tinha queijos e outros laticínios, você tinha tecidos, você tinha beneficiamento de grãos, né? Você tinha produção de minério de ferro e você tinha produção de armas dentro dos mosteiros. Agora você entende por que é importante você ter uma chefia desses mosteiros que sejam de origem nobiliárquica? Porque daí um nobre, né, de uma determinada localidade coloca o filho dele para gerenciar o mosteiro que está do outro lado do rio. Né? Então você tem basicamente uma fábrica de insumos para o seu
condado, o seu reino, alguma coisa assim. E você não vai ter dificuldade de negociação, porque afinal de contas, o abade daquele lugar é seu primo, é seu sobrinho, é seu filho, é seu neto, é seu irmão, sabe? Então existe uma pressão, inclusive, dessa aristocracia para colocar as pessoas dentro do mosteiro. E aliás, a gente também pode pensar que nem sempre o mosteiro fazia realmente comércio. Às vezes aquilo ali é só um imposto que ele tem que pagar. Ele tem que pagar de repente, sei lá, 50 lâminas num ano para um senhor local para não ser expulso dali, né, pelo dono da terra. Essas negociações, de novo, vão depender de quem é esse abade, quem que é o responsável pelo mosteiro. E aí a gente vai juntando todas as informações que eu estou largando aqui meio de forma aleatória e a gente começa a ver por que tem essa teoria cada vez mais crescente, cada vez mais aceita, inclusive que a Anne Stalsberg menciona em alguns dos artigos dela, que a Ulfbert pode ter surgido dentro de um mosteiro. E para ser bem franco, isso explicaria muita coisa, muita lacuna. São coisas que fariam muito mais sentido do que, sei lá, dizer que são lâminas com escritas supersticiosas, invocações mágicas e coisas do gênero, sabe? E aí também faz sentido você ter um nome que seja escrito na lâmina por tanto tempo, né, um nome próprio. Porque da mesma forma que o Papa escolhe um nome quando ele vira Papa, não é o nome de nascença dele, é o nome de batismo dele, você pode ter, de repente, um mestre ferreiro que tem aquela função específica dentro de um mosteiro e que toda vez que ele morre ou se aposenta, o monge que substitui ele pega o mesmo nome. Ou então se for o nome do abade daquele lugar, que de repente tem um nome fixo. E aí as lâminas têm o nome desse abade. Mais ainda, de repente essas lâminas nem fossem feitas todas no mesmo lugar, no mesmo mosteiro. De repente fosse uma série de mosteiros que fossem subordinados a uma única abadia. E aí esse abade fosse tal Ulfbert. E mais, por que essas lâminas, o auge delas é do século IX ao X e elas duram até o século XI? Porque acontecem outras coisas na Europa. Isso, inclusive, explica também por que a qualidade era tão alta. Né? E por que você tem técnicas tão avançadas para o período, vamos dizer assim. Porque você tem intercâmbio entre mosteiros. Né? A Igreja Católica ela promovia isso, inclusive. Você era um copista de um mosteiro e você vinha de um mosteiro para o outro. Então, se você fosse um mestre ferreiro em um, você iria para o outro. É quase que o mesmo efeito, um pouco mais lento, mais funcional, de uma grande cidade. Né? Em que você tem troca de conhecimento, troca de experiências, troca de técnicas, troca de tradições locais que se acumulam no lugar e isso faz com que haja um progresso tecnológico, vamos dizer assim. Não à toa, os mosteiros eles eram considerados campos de excelência, né? Centros de excelência em produção, em quase todas as áreas que eles inventavam de produzir. Isso para falar mais nesse caso específico, né? Mas eu acho que vocês já entenderam, então não preciso ficar me alongando mais dando exemplos de por que as Ulfbert talvez pudessem ser boas por serem feitas em mosteiros. Só para vocês terem um exemplo mais concreto disso, desse conhecimento técnico dos monges, existe um tratado do século XII chamado De Diversis Artibus, que é atribuído a um monge chamado Teófilo. A gente tem como entender que Teófilo não era o nome desse cara, mas sim o título desse cara. Né? Teófilo significa basicamente aquele que ama a Deus, sabe? E a gente tem certeza que a obra dele, esse De Diversos Artibus, não foi obra de uma pessoa só. Era um compilado de várias pessoas assinadas por uma única pessoa, que era o Teófilo, que foi quem resolveu compilar isso. E a gente sabe disso também porque são várias áreas de conhecimento diferentes, inclusive siderurgia e metalurgia, com algumas técnicas que são muito, muito avançadas e que dá para reproduzir até hoje com bons resultados, como por exemplo purificação de prata, ouro, né? Ou então cementação de aços. É claro que esse Teófilos ele não era especialista em todas essas áreas, mas ele sabia esses conhecimentos avançados porque ele tinha acesso de outros monges que contribuíram para produzir essa obra. Por que então pensar que uma espada poderia ser diferente? Você tem vários monges que forjam aquilo e você tem um mestre ferreiro que de repente recebe esse nome de Ulfbert, que é um nome local franco. Por que esse nome especificamente? Aí a gente pode ter várias teorias. Pode ser só o nome do cara, pode ser uma homenagem a esse primeiro Ulfbert, ou de repente as pessoas estão pensando em um lobo que brilha por algum outro motivo. Mas daí já é uma outra história e a gente não tem resposta para isso.
Mesmo porque a gente também nem tem certeza se é realmente obra de um mosteiro. E eu vou falar sobre isso no final do vídeo para vocês entenderem o porquê, que é só mais uma teoria. Agora, qual seria uma outra possibilidade para se manter esse nome, por exemplo? Né? De repente, eu sou Ulfbert, e aí eu sou um ferreiro e trabalho com isso. A lógica da Idade Média era qual? Você nasce e você vai seguir a profissão dos seus pais. E de repente eu me destaquei, eu aprendi essa técnica, sei ler e tudo mais, e coloquei, não, meu nome aqui é Ulfbert. E aí meu filho aprende o ofício comigo e fala assim, pô, vou continuar assinando com o nome do meu pai. Ou de repente o meu filho tem o meu nome, eu posso ter nomeado meu filho de Ulfbert, né? Ulfbert, filho de Ulfbert. E daí o meu neto vai ser Ulfbert, filho de Ulfbert, filho de Ulfbert. E continua, porque cria uma marca, sabe? Vira branding, né? Isso poderia realmente explicar o porquê da continuidade do nome, né? Mesmo que não tivesse realmente ligado à igreja. E de repente esse cara só colocava as cruzes ao redor do nome porque ele era devoto. Mas para a gente entender isso melhor, do porquê que faz mais sentido dentro de um mosteiro essa fabricação de espadas, a gente tem que olhar para um outro grupo de espadas que são as Ingelri, que também são espadas tão boas, tão incríveis quanto as Ulfbert, sabe? Se você quiser achar que as Ulfbert são incríveis. Só que elas não são tão famosas, porque você não tem um documentário, você não tem um nome muito misterioso e tudo mais, sabe? Porque Ingelri a gente sabe que é um nome próprio. Inclusive, o que tira um pouquinho da mística dessas Ingelri é que uma delas está escrito até literalmente Ingelri me fez. Então você não tem nem como duvidar que Ingelri é o nome de um ferreiro ou de um mestre ferreiro. E nota, tá? Quando eu falo mestre ferreiro, não estou falando do cara que é bom, um ferreiro habilidoso pra caramba ao ponto de ser um mestre e ter aprendizes. Eu tô falando mestre no sentido de ser o cara que administra a oficina ali, tá? E vamos lá, para aquele levantamento que eu falei que a Anne Stadsberg fez sobre as Ulfberts, ela cita ali mais ou menos 170, 175 Ulfberts. E ela considera pouco mais de 30 Ingelri. Então, assim, é um número menor, né? Elas também ficaram em uso, né? Elas também têm sua fama, vamos dizer assim, em um tempo menor, assim. Elas estão em uso principalmente ali no século X e no comecinho do XI. Então, é um ferreiro que teve um tempo de atividade menor. Provavelmente foi obra de um ferreiro só, ou talvez duas gerações de ferreiros usando o mesmo nome. Mas você percebe a questão do marketing aí, para hoje? Por que a gente fala tanto das Ulfberts hoje? É um nome que é muito mais dúbio, é muito mais misterioso, tem muito mais espaço para você inventar, teorizar e criar sua fantasia em cima delas. Enquanto que as Ingelri, que eram tão famosas quanto na época, provavelmente, tão bem vistas quanto, e tecnicamente falando, elas são basicamente iguais, você mata esse mistério todo sabendo que é o nome próprio de um ferreiro que até escreveu que Ingelri me fez em uma espada. E não são os únicos, tá? Existem várias e várias e várias espadas com outros nomes, feitos com a mesma técnica. Mas, de longe, as Ulfbert são as que mais têm volume, né, de número. São mais de 170 espadas. As Ingelri, pelo menos umas 35, talvez mais. Né? A própria Anne Staudsberg, ela aponta para cerca de 40, só que ela só considera umas 30 e poucas, né? Porque as outras podem ter sido falsificações modernas ou vitorianas. Mas tem uma coisa que é engraçada. Porque uma Ingelri também é uma Ulfbert. Como assim? Existe uma espada, né? Que tem as duas assinaturas. Tem Ingelri escrito de um lado e Ulfbert escrita do outro. E eu acho essa espada muito, muito reveladora pra gente entender a história dessas duas espadas, né? E como que isso pode estar mais ligado a um mosteiro mesmo. E se você tem uma espada que tem os dois nomes, provavelmente, né, dando um chute aqui, tá? Isso é uma invenção minha, uma fanfic que eu tô criando, mas que explicaria essa existência dessa espada. Provavelmente você tinha esse mestre ferreiro assinando as espadas como Ulfbert e você tinha algum aprendiz de repente, talvez de um outro mosteiro, talvez, sabe, para aprender esse conhecimento, levar para outro lugar, né? Que fosse esse Ingelri e que chegasse ali e aprendesse com ele e como uma prova de que está fazendo essa espada com essa pessoa, fizesse as duas, né? As duas assinaturas. Assinasse o nome do mestre e o nome do aprendiz, que agora vai ser mestre,
E esse cara volta pro mosteiro dele, ou então esse cara assume o próprio mosteiro, né? A gente não sabe se ele é de um outro mosteiro ou de um, a gente não sabe nem se era de mosteiro, né? Mas eu dizendo assim, imaginando, esse cara simplesmente pega o bastão e começa a produzir espadas com outro nome. O que eu acho mais provável é que fosse alguém de um outro lugar, de uma outra oficina, fosse ela eclesiástica ou não, porque a gente sabe que as Ulfberts continuaram sendo produzidas concomitantemente com as Ingeri, né? Então, provavelmente são duas oficinas separadas, mas em algum momento houve essa interação. Então, assim, de repente a chave pra gente entender essas espadas nem tá no grupo das Ulfbert em si, mas a gente vem dos outros grupos, né? De outras espadas assinadas. E beleza. Aí tem um outro ponto das Ulfbert que as pessoas vão. Que assistiram, pelo menos, né? O documentário da Nova, vão sugerir. Mas, pô, e o Cruz T ou T Cruz, né? E eu vou falar um pouquinho mais disso no vídeo 4 dessa série, mas só dando uma prévia aqui, tá? A gente tem um problema de datação dessas espadas, porque é aço, né? A gente tem muito achado que é achado avulso, né? Que vamos dizer assim. Então é alguém que jogou uma espada no rio ou alguma coisa do gênero. Você não tem uma cova com outros pertences para você criar uma datação. A gente data pelo estilo da espada, né? Do Hilt. Só que muitos desses estilos são muito longevos, então isso fica um pouco confuso, tá? Mas vamos lá, usando o mapeamento que a Anne Stolzberg fez, a gente percebe que, ó, de 22 Ulfberts que são T seguida de cruz, né? Ou seja, tem cruz antes e depois do nome, não no meio. 15 são do século IX, 4 são do século X e 3 são do século XI. Você percebe que esse número vai caindo muito. E o que esse número minguando quer dizer, né? 15, depois 4 em outros 100 anos, depois 3. Isso, pelo menos pra mim, né? E é uma especulação minha, tá? É só uma imaginação, mas a gente pode especular. Provavelmente as espadas foram todas feitas no século IX, né? No final do século IX, meio final do século IX. E depois essas outras 7 espadas, elas tiveram uma sobrevida maior do que as anteriores. Ou seja, o grosso dessas espadas está no século IX. E essa parece ser a grafia certa dentro de uma lógica, né? Você coloca uma cruz, escreve seu nome e fecha com uma cruz. Mas a gente tem esse outro grupo, que são as cruz seguida de T. Então você inverte os últimos dois caracteres ali, né? Bom, e nesse caso, né, dessa grafia cruz seguida de T, a Anne Stolzberg ela mapeou 50 delas. Só que ela só consegue datar 32. E dessas, 11 são do século IX, então tem menos cruz T do que T cruz no século IX. 20 são do século X, então tem muito mais, né, espadas feitas com cruz T do que T cruz no século X. E só uma é do século X. E aí tem algumas outras espadas que podem cair nessa categoria, mas que elas estão muito corroídas. A gente não consegue ter certeza se é cruz T ou T cruz, porque você tem a lâmina danificada, né? Depois de 1000 anos, é meio difícil. Mas se você for considerar essas espadas como cruz T, tô ficando confuso aqui, gente. Então você tem 9 espadas a mais. Você aumentaria isso para 15 no século IX, 24 no século X e 2 no século XI. De qualquer forma, você tem um número muito maior dessas espadas no século X, né? E no máximo no século IX os números são iguais. Isso sugere, né, numa especulação, se a gente tiver um corpo realmente grande das Ulfberts que foram produzidas, né, se não tiverem muitos mais escondidas por aí, de repente a gente encontra chuta um bueiro e acha mais umas 50 espadas e muda toda essa lógica. Mas com o material que a gente tem, se a gente estiver considerando que isso é boa parte da produção das Ulfberts que foram feitas, isso dá a entender que no século IX eles escreviam com a grafia certa, vamos dizer assim, e no século X essa grafia foi trocada. De repente, porque o mestre ferreiro faleceu, ou trocou, sei lá, se aposentou, não sei. E o próximo começou a mudar a grafia. Não tenho como pensar que não tenha sido deliberado, tá? Porque essa pessoa claramente sabia escrever. Então, se ela sabe escrever e escreve errado de propósito, tem um motivo. Sem falar que a gente sabe que existe uma série de espadas que foram feitas por pessoas que não sabiam ler e escrever e que estavam só copiando o que estavam vendo. Então, várias dessas Ulfberts, na verdade, são, sei lá, Ulfert, sabe? São uns nomes muito
absurdos. E talvez fossem o nome de um outro ferreiro e simplesmente só porque parece com Ulfbert, alguém colocou na mesma categoria, tá? Hoje, né? Alguém colocou na mesma categoria. E de repente não fosse. Mas a gente tem umas 80 ou 90 espadas que a grafia realmente tá ali visível como Ulfbert. E o resto a gente não sabe. E daí pode ser falsificações, podem ter sido feitas em outros lugares, pode ser cópias em outras oficinas, pode ser trabalhos de ferreiros iniciantes que estavam aprendendo, trabalho de ferreiros que ficavam, às vezes, né, não assistidos e de repente escreviam errado, porque de repente esses caras não sabiam ler. Esses monges pior posicionados nessa hierarquia do mosteiro, a gente não sabe. Tudo chute, tá? A gente tem certeza que umas 80 ou 90 espadas de todo esse grupo de 170 espadas das Ulfbert tem uma escrita que dá pra você ler Ulfbert. E qual que é o problema dessa especulação, dessa teoria sobre as Ingelry terem sido, sei lá, posteriores às Ulfbert, né? Ou pelo menos que as Ulfbert começaram e as Ingelry pegaram no meio do caminho e depois elas andaram juntas. Existe uma Ingelry, tá? Que é datada do começo do século IX. Isso seria inclusive antes das Ulfbert, ou então junto com as primeiras Ulfbert. E, claro, a datação é complicada, a gente não sabe se a datação é 100% correta, né? Um objeto de ferro, geralmente avulso, mas pode ser. Baseado em estratigrafia, essas coisas, parece ser uma espada do comecinho do século IX. E isso colocaria a origem das Ingelry muito antes do que a gente geralmente atribui. E enfim, lá pelo final do século X, essas espadas claramente começam a ter um declínio na produção. De repente elas até param de ser produzidas por volta do século X e continuam só sendo usadas durante o século XI, mas não sendo produzidas no começo do século XI. E isso pode ter acontecido por vários motivos, né? Uma por causa de várias transformações sociais, políticas, econômicas na Europa a partir do século X. Você tem a unificação de vários reinos ali que antes não eram unificados, e isso muda centros de produção, de repente a demanda dessas espadas cai, ou então de repente você tem uma demanda nova sendo criada em outro lugar, sabe? Isso acontece. Você tem redes de comércio, você tem várias coisas que podem estar acontecendo que faz com que essas espadas deixem de ser produzidas. Uma outra coisa são os avanços técnicos, né? Uma vez que você tem reinos maiores, né, para você garantir isso politicamente, você precisa armar exércitos maiores. E para você ter mais produção, você precisa pensar tecnicamente como que essa produção vai agir. E de repente, um bom espadeiro de uma pequena região ali que consegue suprir uma demanda de um, sei lá, um chefe regional, funciona, né? Mas aquele mosteiro já não está funcionando tão mais. Às vezes você mudou a gestão do mosteiro. Às vezes você tem uma troca de poder naquele lugar e de repente muda-se o que aquele mosteiro produz. Mas acontece uma coisa no final do século X que, inclusive, na minha opinião, até reforça um pouco essa ideia das Ulfberts terem sido feitas em mosteiros. Claro, não é uma coisa isolada, acontecem várias coisas, né? Mas essa é uma coisa que afeta justamente os mosteiros. E se as Ulfberts fossem produtos dos mosteiros mesmo, logo a produção delas também estaria alterada. E essa transformação que acontece nos mosteiros é a criação da Ordem Cluniacense em 910. Né? Ela é aceita pelo Papa em 910. Que é uma transformação dos mosteiros beneditinos. Ainda são mosteiros beneditinos, mas eles têm uma regra diferente do que era antes. Porque antes, quase cada mosteiro tinha uma própria regra, né? Uma variação dessa regra de São Bento. Mas depois disso, cria-se tipo de uma franquia, né? E todos os mosteiros começam a colaborar mais entre si, inclusive. Isso acontece em 910, tá? Então, claro, isso não cresce do dia para noite. 910 é o dia número 1 do mosteiro. E, inclusive, para linkar com o que eu estava falando antes, de você ter uma aristocracia que cresce na hierarquia eclesiástica, através de doação de terras e tudo mais, essa ordem cluniacense foi fundada por Guilherme I da Aquitânia, né, que era um duque. Agora, olha isso. O primeiro mosteiro foi fundado em 910. Quando você passa 200 anos, né, em 1109, já existiam mais de 1084 mosteiros filiados à Ordem Cluniacense. Ou seja, ao longo do século X, essa ordem, né, vai ganhando adesão entre outros mosteiros beneditinos da região que hoje é França. E assim, pode parecer só uma coincidência, pode de repente ser só uma coincidência,
Mas se você for parar para pensar, no século IX começa uma verdadeira revolução, né, do pensamento religioso que normatizava os mosteiros. Né? Você tem uma revolução passando na vida monástica europeia, pelo menos nessa região mais ocidental, né, da Europa. E justamente nessa mesma época, dois grupos de espadas, que são as Ulfberts e as Ingolri, que deixam de ser feitas e que teoricamente teriam sido feitas em mosteiro. É normal a gente pensar que talvez isso esteja conectado de alguma forma. Pode ser uma teoria da conspiração, pode ser só uma coincidência, mas assim, faz muito sentido que essas espadas fossem feitas em mosteiros que tinham regras, desculpa a expressão, né, mas que tinham regras bem à moda caralha. E aí você tem uma regra séria agora, você tem uma adesão de vários mosteiros a essas regras, e aquele cara que usava até o próprio nome local, Ulfbert, né, que é um nome franco, de repente deixa de fazer as espadas, deixa de assinar com o próprio nome. Você passa a ter, né, um pensamento até mais religioso mesmo dentro desses mosteiros, e não só uma vida de reclusão. E, coincidentemente ou não, a partir do século XI, final do século X, a partir do século XI, você deixa de ver nomes próprios escritos em espadas e você começa a ver fórmulas de orações, né? Como em nome de Domini. Você começa a ver cruzes isoladas. Você começa a ver nomes, inclusive, de santos, né? Como Sanctus Benedictus, que inclusive são ordens beneditinas, né? Então são de São Bento. E você começa a ver uma transição na estética dessas assinaturas e escritas nas lâminas. O que faz muito sentido se você for para pensar, que a partir do momento que esses caras estão ficando realmente religiosos de fato, monges do ponto de vista clerical, né, não só um cara que se isola e diz que segue uma doutrina, agora você tem tipo uma fiscalização, vamos dizer assim. Essa cultura de ferreiros dentro dos mosteiros mude e, consequentemente, a produção das espadas também muda. Você tira um pouco da vaidade, né, individual do cara que antes ostentava com orgulho que ele era o Ulfbert, e por isso ele mandava todo mundo assinar isso a 3 gerações de ferreiros, né, 3 gerações de abades. E agora você tem coisas que, vamos dizer, santas, né, do ponto de vista católico, que são tipo armas mais humildes, mas ao mesmo tempo, quando não são, são devocionais, sabe? Pode ser só uma coincidência, realmente pode ser. Mas ao mesmo tempo isso reforça um pouco a ideia de que talvez as Ulfberts realmente tivessem sido feitas em mosteiros, nessas condições que eu expliquei. Mas assim, ela só é um pouco mais fundamentada do que dizer, nossa, de repente a oficina geracional dos Ulfbert de pai para filho pegou fogo e acabou. Entendeu? A diferença é que é assim, para explicar que é um mosteiro a gente tem argumento, né? Podem não ser necessariamente a verdade, pode não ser de fato o que aconteceu. Mas tem mais argumento do que dizer que é uma oficina que pegou fogo e parou de produzir. Agora, que pode ter sido uma oficina que pegou fogo e parou de produzir, também pode. Na falta dessas fontes, a gente está aqui tentando tampar lacunas que a história deixa e que a arqueologia também deixa. E assim, eu disse que dá para detonar um pouquinho essa teoria, né? É, assim, você tem um volume de espadas feitas ao longo de décadas, né? Ou pelo menos mais de um século ali. E você não tem nenhuma documentação disso, você não tem nem de quem comprou essas espadas, de algum nobre, algum duque, algum rei que tenha comprado essas espadas, e você não tem nenhuma documentação de um mosteiro vendendo essas espadas, né? E ao mesmo tempo a gente tem documentação de mosteiros dizendo quantas sacas de farinha eles venderam para qual duque ou qual, sei lá, né, conde, sei lá, alguma coisa do gênero. A gente tem esse tipo de coisa. A gente tem mosteiros que mencionam fabricação de armas, mas nada nunca passa pelo nome de Ulfbert, sabe? Se fosse um abade, né? Se fosse um mestre ferreiro eu acho mais difícil, mas se fosse um abade que fosse chamado Ulfbert, isso também ficaria difícil de passar em branco. Agora, claro, né? A gente tem uma revolução dos mosteiros e de repente esse mosteiro pudesse ser quase que um apóstata, assim, sabe? Um mosteiro que até foge um pouco das convenções do que era cristianismo na época. E aí, de repente, alguém simplesmente pegou, viu aqueles registros todos e fala, mano, queima que isso aqui é heresia quase, né? A gente tem movimentos heréticos também na Europa, que são perseguidos desde sempre e tal.
Então, assim, pode ser, a gente não sabe, né? É, mas faria sentido alguma coisa, né? Isso aparecer em algum documento do período. Pode ser que a gente não tenha encontrado esse documento, está perdido em alguma livraria na Europa há 300 anos lá, escondido juntando pó e traça. Pode ser que pegou fogo, pode ser um monte de coisa. Mas o fato é, a gente não tem nenhuma documentação que comprove nada disso que eu falei, né? A gente tem só vários indícios de várias coisas que estão acontecendo. E é isso. E eu acho que assim, se a gente quiser ter uma teoria para explicar as Ulfberth, ou não uma teoria, né, ou uma história real das Ulfberth, a gente precisaria de documentos escritos. E isso a gente não tem, né? Então, por mais bem fundamentado, bem embasada que essa ideia de das Ulfberth serem produtos de mosteiros beneditinos e que de repente, com o advento da Ordem Cluniacense, ela tenha deixado de produzir essas espadas, eu acho que isso é muito forte, né? Eu acho que tem bastante indício. Mas sem documentação isso é só especulação, né? A gente tem que ficar também atento a isso. Porque de repente amanhã, sei lá, alguém vai cavar debaixo do porão e encontra uma capela com 400 espadas inacabadas ali e isso escreve a história, né? Enfim, chegamos ao final desse terceiro vídeo sobre a Ulfberth. Vão ser 5 vídeos nessa série, tá? No vídeo 4 eu vou falar sobre uma ideia que a gente tem às vezes de que essas espadas realmente fossem muito famosas no período, né? E como eu falei, a gente não tem nenhum registro escrito delas na época. E elas também não aparecem em lendas nem nada. Então a questão é, será que elas realmente eram tão famosas assim, né? O próximo vídeo eu acho que vai ser um pouco mais curto do que esses últimos 3. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo até aqui e até a próxima.